Hoje eu vou abordar com vocês aí um pouquinho dos projetos 4.0, relacionando aí aos nossos problemas contemporâneos que nós temos no nosso dia a dia, né? Então, um pouco talvez relacionado aos universitários que estão já dentro da indústria, um pouco para quem não conhece nada e gostaria de saber um pouco o que é essa parte de indústria 4.0, serviços 4.0, agricultura 4.0, afinal de contas, o que são esses projetos 4.0, né? Todos eles atrelados à economia 4.0. E falar um pouquinho aí sobre onde que nós encontramos isso no nosso dia a dia. E o que, afinal de contas, isso vem a auxiliar na resolução de problemas do nosso dia a dia. Então, inicialmente, por que projetos 4.0? Hoje em dia, a gente vive num mundo completamente interconectado. Então, quando nós temos um dispositivo, um celular ou uma TV smart, quando nós nos comunicamos com pessoas do outro lado do planeta, né, nós temos essa conexão quase que diária e obrigatória na nossa vida para que a gente consiga ter lazer, para que a gente consiga trabalhar, para que a gente consiga se comunicar efetivamente. Mas isso extrapola só o ser humano e ele começa então a atingir todos os dispositivos que nós temos à nossa volta. E isso não é só uma necessidade de uma comunicação entre pessoas, como a gente fazia antigamente, por exemplo, com uma mensagem ou uma carta que você enviava. Hoje em dia, tudo é muito necessário que seja em tempo real, ou seja, nós precisamos da informação agora. E também, quando nós precisamos dessa informação nesse momento, muitas vezes nós precisamos monitorar isso de qualquer lugar. Você não necessariamente precisa estar lá no seu ambiente da empresa ou dentro da sua casa para receber uma informação específica sobre um determinado equipamento, que, por exemplo, na sua casa você quer saber se o alarme disparou, na sua indústria lá você quer saber se uma máquina quebrou, você quer que essa informação venha e você consiga ter essa informação em qualquer lugar do mundo. Então, esse monitoramento remoto via internet é muito importante. Também centralizar essas informações espalhadas geograficamente. Então, você tem lá informações, por exemplo, de várias indústrias ou de várias plantas industriais, ou você tem vários comércios. Por exemplo, você tem um resfriador de sorvete, um freezer de sorvete lá espalhado em várias filiais e você quer ter o monitoramento se aquele refrigerador de algum dos comércios desligou por acabar a energia elétrica. Você quer essa informação centralizada em um único dispositivo para que você consiga determinar naquela hora, instantaneamente, onde que está ocorrendo aquele problema, em qual localidade está ocorrendo aquele problema. E de todos num lugar só, por exemplo, no seu smartphone, né, acessando um aplicativo. E isso pode se espalhar para todas as áreas, indústria, comércio, residência. Também, em função de você ter muitos equipamentos conectados, hoje em dia a gente fala-se que o IoT, ou Internet das Coisas, né, que é a tradução para o português, ele vai gerar uma quantidade de dados absurda. Ou seja, é muita informação sendo armazenada na nuvem, que a nuvem nada mais é que são servidores, né, são bancos de dados que estão espalhados no mundo todo, né? Tem muitas localidades do planeta, existem esses servidores, onde eles armazenam essas informações, e aí você precisa pegar essas informações e fazer uma análise, porque é uma quantidade muito absurda de dados. E aí que a gente chama, então, de Big Data, ou seja, a grande quantidade de dados, a gente chama de Big Data. E a nuvem nada mais é que essa quantidade de informações que são colocadas nesses servidores espalhados ao redor do mundo. Por isso que chama de nuvem, porque você não sabe exatamente em que lugar do planeta está essa sua informação. Você pode também, obviamente, escolher um determinado lugar específico e um servidor dedicado para você. Mas não é o que acontece na maioria dos nossos projetos que a gente começa a fazer na universidade, tá? E também talvez alguns aplicativos que vocês usem, que nós utilizamos no dia a dia, também talvez não utilizem necessariamente de um único lugar. E então acontece também agora com a ascensão da inteligência artificial, veículos autônomos, a gente começa a ter muita necessidade de você ter por exemplo, você tem um celular que só tem conexão com a internet,
mas você tirou uma foto e quer fazer um reconhecimento facial. Será que teu celular tem capacidade de fazer um reconhecimento facial? Talvez não tenha. Então, o que, que você faz? Você faz o upload daquela foto, vai para aquela foto é muito leve para você fazer o upload, ainda mais agora que está chegando a 5G, que acelera muito a velocidade de conexão, né? Mas com 3G você já conseguiria fazer em um envio para a internet, para algum serviço especializado online. Ele vai pegar essa foto, vai colocar nos computadores muito potentes online, vai processar, vai fazer o processamento dessa imagem e vai retornar só uma informação, por exemplo, o nome dessa pessoa que está passando ali naquele determinado local. E também, obviamente, todo o processamento de inteligência artificial que também pode estar atrelado na nuvem. Então, vejam só como que nós, no nosso cotidiano, temos muito dos projetos, né, de toda essa relação, né, 4.0, onde tudo é interconectado com a nuvem no nosso dia a dia. Então, onde que estão esses projetos dentro da nossa economia 4.0? Dentro da indústria, dentro dos serviços comerciais, dentro da agricultura e do nosso dia a dia. Então, por exemplo, com dispositivos e sensores fazendo monitoramento em tempo real, carregando dados na nuvem para um banco de dados, quando você tem ali um dispositivo que está ligado na sua casa, fazer um sistema de análise do Big Data, então você tem lá um monte de informação no servidor, você tem que processar aquilo para compreender, um monte de informação de um monte de usuário espalhado ao redor do mundo inteiro, e você tem que compreender o que aqueles números significam. Então, fazer um processamento, fazer o emprego da inteligência artificial, por exemplo, para um veículo autônomo que está andando na rua, ele não colidir com outro veículo que está passando naquele mesmo momento. Então, é muita informação para ele processar, ele pode fazer o upload e receber o retorno rapidamente. Obviamente, um veículo autônomo, hoje eles só estão se tornando viáveis graças a 5G, porque o volume de informação que ele passa é muito grande e tem que ser muito rápido, tanto o envio quanto o retorno dessas informações. E monitoramento remoto em qualquer lugar do planeta, né, utilizando aí a internet. Então, são essas frentes aí que estariam trabalhando de uma forma bem teórica e ampla.